Fala torcedor rubro-negro. Hoje a gente vai falar de um assunto que está mexendo com os bastidores do futebol brasileiro e que pode ter um impacto gigantesco não só dentro do Flamengo, mas também em todo o mercado esportivo nacional. Trata-se de um possível acordo entre o Flamengo e o empresário Luciano Heng, dono da Havan, uma das maiores redes de varejo do Brasil e uma marca que dispensa apresentações. Esse é um daqueles temas que podem mudar o rumo da história do Mengão, e por isso você precisa acompanhar até o final. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o que vem por aí é simplesmente bombástico. Primeiro, precisamos entender quem é Luciano Heng e o que representa a Havan. Fundada nos anos 80, a rede cresceu de forma acelerada e se tornou uma das marcas mais reconhecidas do Brasil. Hoje a Havan tem mais de 150 lojas espalhadas por praticamente todos os estados, e seu modelo de negócios é baseado em oferecer uma enorme variedade de produtos a preços competitivos. Mas o que talvez mais chame a atenção é a forma como a empresa se comunica com o público. Campanhas fortes, marketing agressivo e uma presença constante no imaginário popular. E é exatamente por isso que um possível acordo com o Flamengo faria tanto sentido. O Flamengo é o maior clube do Brasil em termos de torcida, engajamento e alcance midiático. Juntar essas duas forças, a maior torcida do mundo e uma das maiores empresas do varejo brasileiro, pode resultar em uma parceria sem precedentes. Para você ter uma ideia, hoje os contratos de patrocínio master do Flamengo giram na casa de R$ 50 a R$ 70 milhões por ano, dependendo das metas de exposição e dos bônus de performance. O que se comenta nos bastidores é que Luciano Heng estaria disposto a superar esses números e oferecer algo em torno de R$ 100 milhões anuais para estampar a marca da Havan no manto sagrado. Se isso se confirmar, seria o maior patrocínio do futebol brasileiro em todos os tempos. Mas não para por aí. A ideia de Heng não seria apenas colocar a marca no uniforme. O projeto incluiria uma série de ativações de marketing, campanhas conjuntas e até mesmo a possibilidade de explorar naming rights do futuro estádio do Flamengo. Sim, torcedor, existe a chance real de termos uma arena chamada Arena Havan Flamengo ou algo nesse sentido, o que seria um marco histórico e colocaria o clube em outro patamar em termos de modernidade e visão de negócios. Agora, vamos falar sobre o impacto que isso teria dentro do futebol brasileiro. Primeiro, a concorrência. Hoje, empresas como Ambev, Betano, BRB e tantas outras disputam espaço no uniforme do Flamengo justamente porque sabem do poder de exposição do clube. A entrada da Havan nesse cenário não apenas elevaria os valores de mercado, mas também obrigaria as outras empresas a repensarem suas estratégias. Em outras palavras, o Flamengo poderia puxar para cima toda a régua de patrocínios do futebol nacional, forçando outros clubes a se movimentarem, quem sabe, atraindo mais multinacionais para o Brasil. Outro ponto importante é a questão política e institucional. Luciano Heng é uma figura polêmica, amada por alguns e criticada por outros, principalmente por suas posições públicas e pela forma como se comunica. Uma parceria com ele inevitavelmente traria repercussões além do campo esportivo. Haveria resistência dentro do próprio Flamengo, especialmente de grupos políticos que poderiam usar essa associação para criticar a diretoria. Mas ao mesmo tempo, o aporte financeiro seria tão grande que ficaria difícil ignorar os benefícios para o clube. E é aqui que entra o ponto mais interessante. O que o Flamengo faria com esse dinheiro? Estamos falando de valores bilionários em um contrato de longo prazo, algo que permitiria ao clube não apenas investir em contratações de peso, mas também estruturar projetos de longo prazo, como a construção do estádio próprio, a expansão do Ninho do Urubu, a profissionalização de outros esportes e até a internacionalização da marca. O Flamengo poderia finalmente entrar no mesmo patamar financeiro de clubes europeus de médio porte, como Ajax, Porto ou Benfica, e até se aproximar de gigantes como PSG e Juventus em termos de faturamento. Outro aspecto fundamental seria a projeção internacional. A Havan, embora seja uma empresa nacional, poderia usar o Flamengo como plataforma para expandir sua presença fora do Brasil. Isso incluiria campanhas internacionais, participação em eventos globais de futebol e até a abertura de novas lojas em países estratégicos. E quem ganharia com isso? O Flamengo, que veria sua marca sendo associada a um projeto de expansão global, e os torcedores, que passariam a ter ainda mais acesso a produtos oficiais e experiências ligadas ao clube. Não podemos esquecer também do impacto direto no elenco. Com mais dinheiro em caixa, o Flamengo teria condições de segurar seus principais craques por mais tempo, evitando vendas precoces para a Europa. Além disso, poderia se tornar um destino mais atrativo para grandes jogadores internacionais, que viriam no Flamengo não apenas um clube brasileiro,
mas uma potência continental com estrutura e salários competitivos em nível europeu. Imagine o Flamengo brigando por nomes de peso no mercado internacional. Tudo isso graças a um patrocínio que vai muito além do convencional. Mas é claro que não existe almoço grátis. Uma parceria desse porte exigiria do Flamengo um alto grau de profissionalismo e de compromisso com resultados. Luciano Heng é conhecido por cobrar muito em seus negócios e certamente exigiria contrapartidas em termos de exposição, engajamento e retorno de imagem. Isso poderia gerar uma pressão extra sobre dirigentes, jogadores e até mesmo sobre a comissão técnica, que teriam que lidar com a responsabilidade de representar não apenas o clube, mas também uma das marcas mais poderosas do país. Torcedor rubro-negro, o que está em jogo aqui não é apenas um contrato de patrocínio. É a chance de transformar o Flamengo em uma verdadeira potência global, com recursos, estrutura e visibilidade para competir de igual para igual com os maiores clubes do mundo. E tudo isso pode começar com uma simples assinatura, com o nome da Havan estampado no manto sagrado. Um primeiro ponto importante para entendermos é como a mídia nacional e internacional reagiria a esse acordo. Dentro do Brasil, é impossível imaginar que um contrato desse porte não dominasse todos os noticiários. Programas esportivos de televisão, sites especializados e até veículos de fora do esporte passariam dias falando sobre o impacto de ter a Havan como patrocinadora master do Flamengo. A comparação com outros clubes seria inevitável. Perguntas surgiriam: será que Corinthians, Palmeiras ou São Paulo conseguiriam algo parecido? A resposta, pelo menos no curto prazo, parece ser não. O Flamengo se consolidaria ainda mais como a marca mais forte do futebol brasileiro. Já no cenário internacional, a repercussão também seria gigantesca. Imagine o que significaria para jornalistas europeus e sul-americanos ver um clube brasileiro recebendo cifras próximas às de gigantes do futebol mundial. Até hoje, muitos analistas ainda enxergam o Brasil como um país exportador de talentos, mas não como um mercado capaz de sustentar seus próprios craques. Um acordo dessa magnitude mudaria esse paradigma e colocaria o Flamengo no radar de investidores globais como um clube sustentável e capaz de firmar contratos bilionários. Outro aspecto que merece atenção são os bastidores políticos dentro do Flamengo. Como todo torcedor sabe, o clube é marcado por disputas internas intensas. A chegada de um patrocinador tão polêmico quanto Luciano Heng inevitavelmente dividiria opiniões. Parte da torcida e dos conselheiros poderia levantar críticas sobre a associação do clube a uma figura com posições políticas marcantes. Ao mesmo tempo, outra parte veria esse movimento como uma oportunidade única de consolidar o Flamengo como o clube mais rico e poderoso do continente. A diretoria teria que encontrar um equilíbrio delicado entre aproveitar o aporte financeiro e lidar com as repercussões políticas. Mas não é apenas dentro do Flamengo que esse acordo geraria turbulências. Outros clubes brasileiros certamente se sentiriam pressionados a buscar contratos maiores. O Corinthians, por exemplo, que historicamente sempre brigou para ser protagonista em patrocínios, não aceitaria ver o Flamengo tão distante no quesito financeiro. Palmeiras e Atlético Mineiro, que contam com patrocinadores fortes ligados a empresários bilionários, também tentariam reagir. Isso poderia desencadear uma corrida de investimentos sem precedentes no futebol brasileiro, elevando o nível do mercado como um todo. E quando falamos em nível global, o impacto poderia ser ainda maior. Imagine o Flamengo fechando um patrocínio bilionário e usando esse dinheiro para contratar grandes estrelas internacionais. O clube poderia voltar a sonhar com nomes que hoje parecem inalcançáveis, como craques que atuam na Premier League ou na La Liga. Além disso, o Mengão poderia se tornar um destino atrativo para jogadores que não querem apenas dinheiro, mas também visibilidade em um clube com uma torcida apaixonada e uma marca que cresce no mundo inteiro. Outro ponto que não pode ser ignorado é a possibilidade de naming rights. Luciano Heng já teria manifestado interesse em associar a marca Havan não apenas ao uniforme, mas também a projetos estruturais do Flamengo. O mais ambicioso deles, claro, é o estádio próprio. A ideia de termos uma Arena Havan Flamengo já foi ventilada nos bastidores, e embora possa causar polêmica, traria uma receita fixa de longo prazo que poderia garantir a sustentabilidade financeira do clube por décadas. Não seria apenas um estádio, seria um verdadeiro complexo multiuso, com shoppings, hotéis e centros de entretenimento ligados ao Flamengo e à Havan. Mas, torcedor rubro-negro, é preciso destacar também os riscos. Um contrato desse porte exige contrapartidas pesadas. Isso significa maior exposição da marca, maior participação do patrocinador em decisões estratégicas e, possivelmente, um controle maior sobre como o Flamengo se posiciona em campanhas de marketing.
Esse é o tipo de questão que pode gerar atritos internos, especialmente se a diretoria e o patrocinador tiverem visões diferentes. Além disso, existe sempre o risco de desgaste da imagem, já que uma parcela da torcida poderia não se identificar com a figura de Luciano Heng. No entanto, quando analisamos friamente os números, fica difícil ignorar o impacto positivo. Com um contrato bilionário, o Flamengo poderia consolidar sua hegemonia no Brasil por muitos anos. Não apenas contratando craques, mas também estruturando a base, investindo em tecnologia e criando projetos de internacionalização da marca. O clube poderia, por exemplo, abrir academias oficiais na América do Sul, nos Estados Unidos e até na Europa, aproveitando a força da Havan como parceira para bancar esse processo. E é exatamente esse tipo de movimento que coloca o Flamengo em outro patamar. Enquanto outros clubes brasileiros ainda lutam para pagar dívidas e manter suas contas em dia, o Mengão poderia se projetar para um futuro grandioso, de autossuficiência e protagonismo global. O que hoje parece um sonho distante, como disputar de igual para igual com Real Madrid, Barcelona ou Manchester United, poderia se tornar realidade em poucos anos. No fim das contas, torcedor, essa possível parceria entre Flamengo e Luciano Heng mostra como o futebol brasileiro está mudando. O Mengão já não é apenas um clube de futebol, é uma potência de marketing, de mídia e de negócios. E empresários como Heng enxergam isso. Eles sabem que o Flamengo é a vitrine mais poderosa da América Latina e que investir no clube é sinônimo de retorno garantido. O desafio agora é transformar esse potencial em realidade, sem perder de vista a essência do clube e da sua torcida apaixonada. E você, rubro-negro, o que acha dessa história? O Flamengo deve aceitar a proposta da Havan mesmo com toda a polêmica em torno de Luciano Heng? Ou seria melhor manter o foco em parcerias mais discretas, mas igualmente rentáveis? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz é fundamental para esse debate. Se você curtiu essa análise completa, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente sempre traz os bastidores mais quentes do Mengão. O Flamengo está prestes a viver uma revolução, e você, torcedor, precisa estar por dentro de tudo.